Olá, amigo, seja bem-vindo mais uma vez aqui ao programa Bíblia Fácil, o jeito simples e tranquilo de se estudar a Bíblia. Temas complexos que transformam a nossa vida, a nossa maneira de pensar, mas apresentados de uma maneira simples, bem didática para você. E a gente vai falar um pouquinho hoje a respeito do milênio. E o livro do Apocalipse, sobretudo no capítulo 20, fala bastante a respeito desse tema. E nesse milênio, Satanás ficará aqui na terra, aprisionado. É mais ou menos assim, é como se ele estivesse acorrentado. Ele não terá possibilidade de tentar a ninguém. Por quê? Porque os justos já estão com Deus no céu. E os ímpios estão mortos, continuam mortos. Então ele circunstancialmente está preso. Aqui na terra sem nada para fazer, apenas com os demônios, a terra completamente desolada. E é sobre isso que nós vamos estudar hoje. Quero mandar um abraço muito especial a todos aqueles que têm acompanhado o programa Bíblia Fácil nas igrejas, auditórios, pequenos grupos e até você que fica na sua casa sempre assistindo. Um grande abraço a você. Gostaria de mais uma vez apresentar para você aqui o meu auditório, plateia, que tem sempre participado aqui do Bíblia Fácil. É sempre muito bom ter vocês aqui, sempre sorrindo, sempre animados, contentes e dispostos a ajudar e aprender também. Bom, como todas as vezes, nós começamos o programa com uma oração e hoje o André estará orando conosco. Querido Deus, muito obrigado por essa oportunidade de estarmos estudando a sua palavra. Que o Senhor possa estar nos orientando e nos dando sabedoria para entendermos e aplicarmos todo esse conhecimento em nossa vida. Nos guarda e nos proteja, espero e agradeço, em nome de Jesus, amém. Muito obrigado, André, pela oração. E agora, querido, nós vamos falar um pouquinho a respeito do milênio, esses 1000 anos. E 1000 anos é muito tempo. O que será que estaremos fazendo no céu? Quem estará com Deus durante esses 1000 anos no céu? O que estará acontecendo na terra durante todo esse período? É isso que a gente vai estudar um pouco. Você perceberá que esse é mais um assunto bíblico importante para você compreender essa história, o desfecho de toda a história da raça humana. A primeira pergunta diz assim: para onde irão os salvos após a volta de Cristo? E quanto tempo ali permanecerão? Nós vamos voltar um pouquinho nessa compreensão, pegando um gancho com o estudo passado, Apocalipse 20, verso 6. Por favor, Leni, leia para a gente. Bem-aventurado e santo é aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre esses, a segunda morte não tem autoridade. Pelo contrário, serão sacerdotes de Deus e de Cristo e reinarão com ele os 1000 anos. Ok, muito bem. Então nós encontramos aqui mais uma bem-aventurança bíblica. Bem-aventurado também pode ser traduzido do grego para felizes. Feliz e santo é aquele que tem parte na primeira ressurreição. Vocês se lembram quantas ressurreições existem? 2. Então feliz é aquele da primeira ressurreição, que é quando Jesus Cristo volta. Sobre esses, a segunda morte não tem autoridade. Pelo contrário, serão sacerdotes de Deus e de Cristo e reinarão com ele por quanto? Por 1000 anos. Então nós temos aqui alguns elementos importantes. Primeiro deles, nós temos a primeira ressurreição. A primeira ressurreição. Quando Jesus Cristo voltar a essa terra, haverá a ressurreição dos justos. E os que estiverem vivos, os vivos, eles subirão com Deus para o céu. Jesus Cristo volta e aí então nós subimos com Jesus no céu. Passaremos, reinaremos com ele por 1000 anos. É isso que a Bíblia fala a respeito de Jesus, quando ele volta. E aqueles que são os ímpios, quando Jesus volta, esses morrem, os que estiverem vivos, e os ímpios mortos permanecem mortos. Então, quando Jesus voltar, ele nos chamará e nós reinaremos com ele por 1000 anos. Os ímpios mortos permanecerão na sepultura e os ímpios vivos, esses morrerão pelo esplendor, pela glória de Deus. Algumas pessoas pensam assim, puxa, mas será que Deus vai realmente não salvar todos? Existe uma doutrina
chamada universalismo, que teima às vezes em voltar, mais cedo ou mais tarde a gente ouve alguém falando a respeito desse tema, universalismo, ou seja, que Deus vai salvar a todos independente de qualquer coisa, mas não é assim. A Bíblia fala dos justos e dos ímpios, daqueles que serão salvos e perdidos. Eu não tenho base bíblica para crer nisso, que todos serão salvos. Márcio? 2 perguntas, pastor. Diz ali que serão sacerdotes de Deus. Primeiramente, o que significa isso? E também o que significa a palavra ímpio ou os ímpios? Quem são esses? O que significa? Bom, de trás para frente então. Ímpio é qualquer ser humano que escolha não aceitar Jesus como seu salvador pessoal. Pode ser uma pessoa boa, pode ser honesta, um bom pai, um bom filho, mas o ímpio é aquele que se afasta dos caminhos de Deus e que vive dissolutamente. Veja, só existe um jeito de sermos salvos, não é pelas minhas obras, a gente já estudou isso aqui, certo? É pela graça de Cristo. Só existe uma coisa, Márcio, que pode fazer com que você esteja apto para o céu: a perfeição. Não existe bom no céu, nem muito bom, nem excelente, só existe perfeição no céu. Só que você é perfeito, Márcio? Não é. Eu sou perfeito? Não sou. Então apenas a perfeição de Cristo em mim me habilita para o céu. Então não adianta o indivíduo ser correto, honesto, etc. Isso é resultado também de quem foi salvo. Mas se eu tiver uma disciplina absurda na minha vida, eu consigo ser honesto. Eu consigo ser um bom pai, um bom filho. Mas isso não é o suficiente. Se fosse suficiente, Jesus não precisaria ter voltado, ouvindo essa terra morrer no nosso lugar. Porque era só me disciplinar e aí eu iria para o céu. Então nós entendemos que ímpio é qualquer ser humano que se afaste de Deus ou que não queira viver a graça de Cristo na sua vida. A questão de sacerdotes, no sentido de que eles permanecerão e servirão a Deus e estarão junto com Deus. Veja, o sacerdote no Antigo Testamento era um indivíduo da tribo de Levi, das 12 tribos de Israel, eram levitas, e esse sacerdote cuidavam das coisas espirituais do povo de Israel. Então, nesse sentido, eles serão as primícias de Deus, e eles reinarão e administrarão junto com Deus durante toda a eternidade. A Bíblia fala, a gente vai estudar isso um pouquinho mais para frente na Nova Terra, que o centro do universo será essa terra. Deus habitará conosco, o centro do universo será aqui. E os salvos, eles reinarão com Cristo, permanecerão e irão com Cristo onde quer que Ele vá. Então, durante esses 1000 anos, todos aqueles que aceitaram a Jesus como seu Salvador, veja, pode ser pecador, pode ser um miserável, mas quando ele aceita Jesus Cristo na sua vida, ele então recebe essa perfeição de Cristo e nós reinaremos com Ele por 1000 anos. Ok? Muito bem, próxima pergunta. Olha só, como ficará a terra durante esse período? Como ficará a terra? Jeremias 4, 23 a 26. Por favor, Carlos, leia para a gente. 23. Olhei para a terra e ela está sem forma e vazia, para os céus e não tinham luz. Olhei para os montes e eis que tremiam, e todos os outeiros estremeciam. Olhei e eis que não havia nenhum homem nenhum, e todas as aves do céu haviam fugido. Olhei ainda e eis que a terra fértil era um deserto, e todas as suas cidades estavam derribadas diante do Senhor, diante do furor da sua ira. Olha, então a gente vê um quadro aqui estarrecedor. Uma terra desolada, desértica, sem vida nenhuma. Gente, olha, não haverá nenhuma espécie de vida aqui na terra. Nem o animal mais resistente, a barata, rato, o que você imaginar. Toda a vida é cessada na terra. Todos estão mortos, a não ser Satanás e seus anjos. E é isso que a gente vai ver nos próximos textos. Então a gente colocou aqui uma imagem desértica, só para a gente ter uma ideia daquilo que ocorrerá à terra. Só que, lógico, com as construções todas derrubadas, destruídas, aquela visão do caos, sem nenhum tipo de vida na terra, não haverá nenhum tipo de vida. É essa a situação da terra durante o milênio. Então, os ímpios estarão mortos, né? Os justos estarão com Deus nos céus. Marcos, você tem uma colocação? Eu estava aqui vendo e comparando com Gênesis, né, que diz que no início
Da mesma forma que está falando em Jeremias, no capítulo 4, versículo 23, fala que a terra era sem forma e vazia. Só que em Gênesis, nesse princípio, fala que o Espírito pairava, né? E agora, no milênio, fala que é Satanás que vai estar aqui na terra. É verdade, bem colocado. Então veja, no início do mundo a terra era sem forma e vazia. A diferença é que o Espírito de Deus estava aqui. Agora, no final de tudo, a terra sem forma e vazia. Só que quem está aqui não é mais Deus, é Satanás e seus anjos. Júlio. Uma visão mais estarrecedora ainda, que você acabou de citar agora há pouco, é no capítulo 25, verso 33 de Jeremias mesmo, dizendo assim: os que o Senhor entregar à morte naquele dia se estenderão de uma a outra extremidade da terra. Não serão pranteados, nem recolhidos, nem sepultados, serão como esterco sobre a face da terra. Nossa, que texto pesado, né? Mas essa é a verdade de uma terra agora sem vida, cheia da destruição, desolada e apenas com a presença de Satanás e seus anjos. Olha só, quem permanecerá na terra durante os 1000 anos? Agora vamos para o texto bíblico daquilo que nós estamos mencionando aqui. Apocalipse 20, de 1 a 3. Júlio, já que você está aí na leitura bíblica, leia para a gente Apocalipse 20, de 1 a 3. Diz assim: Então vi descer do céu um anjo, tinha na mão a chave do abismo e uma grande corrente. Ele segurou o dragão, a antiga serpente, que é o diabo, Satanás, e o prendeu por 1000 anos. Lançou-o no abismo, fechou-o e pôs selo sobre ele, para que não mais enganasse as nações até se completarem os 1000 anos. Depois disto, é necessário que ele seja solto pouco tempo. Olha só, então obrigado Júlio, isso que nós estamos comentando aqui, quem permanecerá na terra então durante esses 1000 anos? Satanás. Então aqui a Bíblia diz que tinha na mão, viu um anjo descer que tinha uma chave na mão, a chave do abismo e de uma grande corrente. É claro que isso aqui está no Apocalipse, é uma simbologia. Satanás não estará acorrentado, com um patrocínio da Papais aqui, dizendo assim, você está preso aqui, acorrentado, amarrado. A prisão é circunstancial. Por quê? Porque não há ninguém para tentar. O que a Bíblia diz? Que ele não poderá mais enganar ninguém. Olha, para que não mais enganasse as nações, até que se completassem quanto tempo? 1000 anos. Os 1000 anos. Então, o milênio que nós estaremos passando com Deus nos céus, nós estaremos sabendo, Satanás, o antigo dragão, a serpente, ele estará aqui, mas ele ainda será solto por o quê? Por um pouco de tempo. Em que sentido? Ele ainda vai proporcionar a obra do último engano depois do milênio. A gente vai estudar sobre isso. Então, durante o milênio, aqui uma foto assim bem impactante para a gente refletir, Tudo o caos, não vai ter vida nenhuma e Satanás aqui na terra. Bom, passados 1000 anos, o que ocorrerá com Satanás e os ímpios? Lembre-se, aqui diz, é necessário que ele seja solto por um pouco de tempo. Então ele vai ter a obra do último engano. Mas como se não existe vida? Os justos estão lá no céu, não tem ninguém aqui. Vamos ver o que a Bíblia fala. Apocalipse 20, do verso 5 até o verso 7. Agora, Cíntia, por favor, leia para a gente Apocalipse 20, 5 a 7. Os restantes dos mortos não reviveram até que se completassem os 1000 anos. Esta é a primeira ressurreição. Bem-aventurado e santo é aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre esses, a segunda morte não tem autoridade. Pelo contrário, serão sacerdotes de Deus e de Cristo e reinarão com eles os 1000 anos. Olha só. Quando, porém, se completarem os 1000 anos, Satanás será solto da sua prisão. Obrigado, Cíntia. Olha só, então o restante dos mortos não reviveram, os ímpios não reviveram até que se completassem o quê? Os 1000 anos. Então veja, os 1000 anos, o milênio, é antes da volta de Jesus ou depois da volta de Jesus? Depois da volta de Jesus. Então nós somos pós-milenistas, certo? Nós acreditamos que o milênio se dará depois da vinda de Cristo. Existem pessoas e até denominações que ensinam que o milênio é antes da volta de Jesus. Mas a Bíblia é muito clara ao dizer que o milênio ocorre depois. Então, esses mortos não reviveram até que se completassem os 1000 anos. Esta é a primeira ressurreição.
Bem-aventurado e santo aquele que tem parte na primeira ressurreição. Por quê? Porque são justos. Sobre esses a segunda morte não tem autoridade. Pelo contrário, serão sacerdotes de Deus e de Cristo e reinarão com ele por 1000 anos. Quando, porém, se completar esses 1000 anos e se completarem, Satanás será solto. Olha outro texto dizendo da sua prisão. Agora, Satanás estará encarcerado, vai ter uma prisão de segurança máxima para ele? A prisão é circunstancial. Por quê? Porque ele não tem ninguém para tentar. Ele é o grande tentador. E ele será solto quando? Quando existir a segunda ressurreição. Quando os ímpios, aqueles que são filhos de Satanás, porque não escolheram ter a filiação de Deus, e agora eu quero fazer uma pausa aqui importante, para deixar claro para as pessoas que estão em casa, que estão participando da classe bíblica aqui do Bíblia Fácil. Veja só, querido, ninguém vai deixar de estar no céu por castigo de Deus, ninguém. Todos nós teremos uma certeza, que as pessoas que não estiverem no céu estarão lá porque elas escolheram não estar. Ficou claro isso? Não é Deus que está castigando para que elas morram eternamente. É a escolha da pessoa. Você escolhe. Você quer o bem ou você quer o mal? Você quer a vida eterna ou você quer a morte eterna? É você que decide. Então, o ímpio é ímpio porque ele escolheu ser ímpio, porque pecadores todos somos. Miseráveis, destituídos da graça de Deus, todos nós estamos. Mas alguns escolhem a graça de Cristo e outros a desprezam. São escolhas. Ou você vai escolher a escolha de Adão, ou você vai ter a escolha de Jesus. Você vai querer viver em pecado ou viver com Deus e viver eternamente. São escolhas. Mas a gente decide isso não de boca, com ações, com atitudes, com palavras e com nossa maneira de viver. Então, existem esses 1000 anos, Satanás será solto da sua prisão. E isso aqui é muito importante. Olha lá, o que Satanás fará com o seu grande exército à medida que a cidade santa se aproximar da terra? Então Satanás fará com o seu grande exército, porque haverá segunda ressurreição, todos os ímpios estarão lá, ele vai tentar enganar essas pessoas. A Bíblia chama isso de último grande engano de Satanás. Apocalipse 20, verso 8. Sabrina, por favor. E sairá a seduzir as nações que há nos 4 cantos da terra, Gog e Magog, a fim de reuni-las para a peleja. O número dessas é como a areia do mar. Exato. Posso fazer uma pergunta? Por favor. Em que sentido é essa enganação? Porque acho que já vai estar bem claro quem é Deus e quem é o inimigo de Deus. Em que sentido essa enganação acontece? Esse engano, muito bem. Esse engano, exatamente. Bem colocado. Então vejam, o que aconteceu? Jesus Cristo voltou, sim ou não? Sim, Jesus Cristo voltou, ok. O justo que estava vivo foi transformado num abrir e fechar de olhos e foi com Jesus nos ares. Aqueles que morreram em Cristo Jesus ressuscitaram na primeira ressurreição, vão para o céu, passam 1000 anos no céu. Esses 1000 anos, o que acontece aqui na terra? Nada. Satanás está aqui preso circunstancialmente e a terra desolada. Depois desses 1000 anos, Jesus Cristo volta a segunda vez a essa terra, agora com a nova Jerusalém, a cidade querida, amada. Todos os anjos do céu, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, todos os justos estarão voltando e aí ocorre a segunda ressurreição. A segunda ressurreição, todos os ímpios renascem e veem que Jesus Cristo é o Senhor. E agora, aquilo que é o texto anterior que nós lemos, que Satanás foi solto, é necessário que ele operasse o último grande engano. E qual é esse engano que é a sua pergunta? O engano é que ele dirá, olha, nós vamos tomar a cidade santa, essa cidade é nossa, nós temos força, nós temos poder, nós vamos conseguir, nós somos um número infinitamente maior do que aqueles que estão dentro da cidade, aquela cidade é nossa, porque a terra está completamente desolada, e eles mais uma vez enganados pelo inimigo de Deus, eles saem para a última grande peleja, e ele, olha lá, sairá a seduzir as nações dos 4 cantos da terra, de Gog a Magog, 2 cidades que eram extremas uma da outra, a fim de reuni-las para a grande peleja, e o número dessas pessoas era como a areia do mar, um número infinitamente superior àquelas que estão dentro da cidade, e eles vão tentar tomar a cidade santa. Lembram-se
de João 14, 1 a 3, que nós lemos aqui em algum estudo no passado, que Jesus foi preparar um lugar para mim e para você? É esse lugar, a nova cidade, a cidade santa, que será estabelecida na terra, é que eles vão tentar tomar a cidade santa e haverá o último grande momento de tristeza e de dor. Tem um último verso, Sabrina, que eu gostaria de ler para a gente conseguir fechar esse assunto. Qual será a sentença final daqueles que rejeitaram Deus e a sua vontade? Márcio, lê para a gente Apocalipse 20, verso 9. Marcharam então pela superfície da terra e sitiaram o acampamento dos santos e a cidade querida. Desceu, porém, fogo do céu e os consumiu. Olha, querido, a Bíblia chama isso, no livro de Isaías, de o ato estranho de Deus. Sabe, imagine todos nós dentro da cidade santa. Os ímpios reunidos como areia do mar, bilhões, trilhões de seres humanos, de todas as eras que rejeitaram a Jesus. Reunidos por mais milhares de milhões de anjos maldosos, todos cercando a cidade santa, com tecnologia, com tudo para destruir. A cidade ainda não desceu, não encostou na terra. Há um desespero generalizado no mundo inteiro, os ímpios perdidos. E aí então a palavra de Deus diz que Deus desce fogo do céu e os consome. Isaías chama isso de o ato estranho de Deus. Eu vou fazer uma pergunta a vocês. Vocês acham que nós estaremos nesse momento, o fogo descendo do céu, com alegria ou com tristeza no coração? Com a mais profunda tristeza. A impressão que eu tenho é que Deus estará chorando nesse momento, porque são seus filhos. Os anjos do céu estarão chorando. Todos nós justos estaremos chorando. O universo chorará. É o ato estranho de Deus. Deus cria seres para a vida e não para a morte. Mas esse é o momento do juízo. E por mais duro que ele seja para Deus, ele precisa ocorrer. Porque o mal é como uma erva daninha, é como um vírus que se propaga e destrói tudo. Então Deus tem que tomar essa decisão. Não como castigo, mas respeitando a escolha de cada um de nós. Por isso, amigo, você tem uma decisão a tomar. Onde você passará o milênio? O que você estará fazendo durante o milênio? Você estará no céu reinando com Deus durante 1000 anos? Ou você estará morto, esperando a segunda ressurreição junto com os ímpios? Ali não haverá mais espaço para arrependimento. O justo continue a fazer justiça e o injusto continue na sua maldade. Você precisa decidir de quem você é filho. Se você é filho de Deus, siga a Bíblia. Faça o que a Bíblia diz para você fazer. Creia de acordo com os valores da Bíblia. Se você desprezar a palavra de Deus, você está tomando uma decisão. Você está dizendo: eu prefiro guiar a minha vida de acordo com a minha vontade. Isso é exatamente o que Satanás quer que você faça. É uma guerra, amigo, entre o bem e o mal, entre Deus e Satanás. E essa guerra ocorre aqui, na minha e na sua mente. E quem determina a vitória ou a derrota na minha vida sou eu, com as minhas decisões. Jesus Cristo chama você mais uma vez a tomar a decisão ao lado dele, a morrer para tudo aquilo que te prende. Não sei se você fuma, pare de fumar, porque você destrói o corpo do Espírito Santo, o templo do Espírito Santo que é o teu corpo. Sabe, é a hora de você parar de beber, é a hora de você resolver a sua vida. Se você ainda não casou com a sua esposa, então tome uma atitude e case. Se você em algum momento tem errado, falhado com algum pecado que ninguém sabe, abandone esse pecado, mas tome a decisão de estar do lado das pessoas que estarão dentro da cidade santa e não do lado de fora. É você quem escolhe hoje, amigo. Nós vamos orar por você, para que você tome a decisão certa na sua vida, para que você possa esperar Jesus na primeira ressurreição ou recebê-lo de braços abertos. Feche seus olhos e vamos juntos orar. Querido Pai, ajude a decisão de cada pessoa que está assistindo o programa Bíblia Fácil.
A Bíblia é simples e fácil, as decisões são difíceis e complexas, mas elas precisam ser tomadas para a tua honra e a tua glória. Por favor, não permita que ninguém, absolutamente ninguém, que esteja assistindo e acompanhando essa classe bíblica, deixe o Senhor de lado e continue a sua vida de qualquer forma, de qualquer jeito. Por favor, Jesus, fortaleça a decisão dessa pessoa para que ela seja teu filho e não filho das trevas. É o que pedimos em nome de Jesus. Amém.